Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 7 de janeiro de 2023, sétimo dia do ano, também no sétimo dia da semana, no sábado. Esse ano começou no primeiro dia da semana judaica, domingo. O sétimo dia da semana, sábado, em hebraico, Shabbat, é na Bíblia chamado dia do descanso, que tem um monte de lei xarope que Jesus disse. Isso está na lei, eu porém vos digo. A lei foi escrita por causa do homem, e não por causa do ser humano, desculpe. Homem é a linguagem da Bíblia, né? Machista. E não o ser humano para servir a lei. O ser humano não é escravo da lei, digamos assim, nem mesmo da lei religiosa. Não é. É o contrário. A lei é que é para servir o ser humano. Por isso, eu vou dizer o seguinte: é uma porcaria, desculpem dizer isso, o jeito. É uma porcaria no sentido assim de é ruim, leva a erro, a prejuízo, o jeito que a gente lê a Bíblia. O jeito que a gente lê a Bíblia em pedacinhos. É como dizer assim, como se a gente fosse fazer assim. Sorvete é feito de leite, frutas, açúcar, estabilizante. É um pó que vai dentro para isso. Gelados, tá? Então eu pego a quantia para fazer, digamos, 1 litro de sorvete. De leite, frutas, açúcar e estabilizante, põe na geladeira e depois eu vou lá. Eu ingiro o leite, depois ingiro a fruta, depois ingiro o açúcar, depois ingiro o estabilizante. É assim que se toma ou come sorvete? Não, tem que ser junto, misturado. A Bíblia, claro, você não consegue ler ela tudo assim, pum, pega a Bíblia, pum, lê tudo de uma vez. Isso não é o jeito que nós conseguimos fazer. Mas você não pode ficar lendo um pedaço, tá? Ah, agora eu sei, agora é isso. Aí lê um outro pedaço, ah, agora eu sei, agora é isso. Aí você cai no pedaço das leis, ah, é isso. E daí nascem esses legalistas, moralistas, xarope. Eles entenderam. Agora você lê pedaços de milagres. Ah, é tudo milagre. Não é assim que funciona. Não é assim. Você tem que entender o conteúdo, o centro da mensagem, que se esparrama quando você mistura tudo como faz com os ingredientes do sorvete. Gosto da imagem do sorvete porque ele tem um outro depois. A Bíblia também se lê devagar, não mordendo, numa mordida, se raspando a Bíblia, tá? Mas não se compreende um pedacinho de cada vez. Se compreende misturando, ligando todos os assuntos, encontrando o centro da mensagem. Por isso o título para hoje é: o centro da mensagem bíblica é a misericórdia de Deus Javé, o qual, o centro, e esse centro, o qual se revela na história, não os pedacinhos bíblicos, mas na história da humanidade, especialmente em Jesus, o Cristo, que dizia, está escrito na lei,
está escrito na lei, eu, porém, vos digo, que inclusive reinterpretava os pedaços de texto bíblico, porque via a partir do todo. Então vamos lá para os versículos, para os textos de hoje. O primeiro versículo vem do Salmo 103, versículo 3. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja nosso Senhor. E Romanos 15, versículo 6, o segundo versículo, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Não o mesmo modo de pensar, tá? Mas de uns para com os outros, amor, misericórdia, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A uma só voz anunciando o centro da mensagem cristã, o centro da mensagem bíblica, a misericórdia de Deus que se revela na história e em Jesus Cristo, e não pedacinhos de Bíblia. Exige um treinamento para fazer isso, e só se consegue mesmo depois de ter lido bastante de Bíblia. A oração é escrita pelo teólogo já falecido há muito tempo, Karl Barth. Rogamos-te, Senhor, que suscites um novo louvor a ti entre nós nestes dias confusos, divididos, sofridos, à medida que faças crescer o reconhecimento da tua misericórdia entre as pessoas que a ti clamam, entre aquelas que caminham na escuridão dos próprios caminhos. Ninguém de nós tem ajuda a não ser em ti. O primeiro texto bíblico é de Gênesis capítulo... Não, quase que eu errei aqui. O primeiro texto bíblico para hoje é de Tito, uma carta de Paulo a Tito, no Novo Testamento, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os seres humanos, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, não pensem logo em sexo, é todos os pecados, tá? Sexo não é pecado em primeiro lugar, egoísmo é pecado, egoísmo, pensem em egoísmo. Vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual cedeu a si mesmo por nós, para nos libertar de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Sim, as boas obras são... Isso é sinal de amor, tá? Não faz boas obras para se justificar, mas porque ama as pessoas. Porque ama como Deus, em sua misericórdia, ama as pessoas. E o segundo texto, agora sim, é o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 25. Eu já disse muitas vezes, a Bíblia é linguagem bíblica, religiosa, quer dizer, é linguagem religiosa. A linguagem bíblica é linguagem religiosa, portanto não é ciência. Ela tenta, na sua época, com a sua linguagem possível, inclusive, como essa linguagem pré-científica, escrita por pessoas ainda pré-científicas, para pessoas
pré-científicas. Dar sentido e tentar explicar um pouco o sentido, a coerência da existência das coisas, do ser humano e do homem e da mulher. Tá? Não é científico. Inclusive na Bíblia tem 2 textos da criação. O primeiro, Gênesis 1, o homem e a mulher são criados juntos, na mesma hora, no mesmo dia, do mesmo jeito, de barro. No segundo texto, o homem é criado antes e a mulher depois é retirada dele como um pedaço dele. São 2 histórias pré-científicas em linguagem religiosa, 2 histórias escritas em épocas e lugares diferentes, tá? E são bastante diferentes. Então, esse aqui é o segundo texto. Gênesis 2, 18 a 25. Homem e mulher criados em momentos separados. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja sozinho, farei-lhe uma adjutora, uma companheira, que esteja como diante dele, como um espelho dele. Talvez isso, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava nenhuma companheira que estivesse como que diante dele, que lhe fosse semelhante. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, este adormeceu, então tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, fechou o buraco, e da costela que o Senhor Deus formou do homem, formou a mulher, e que Deus tirou do homem, formou a mulher e a trouxe até Adão. E disse a Adão, Adão, esta agora é osso dos teus ossos, carne da tua carne, e será chamada varoa, porquanto do varão foi feita. Pré-científico. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à mulher, e serão ambos uma só carne, e ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Tá? É até bonito no sentido assim, de uma companheira o ser humano tem uma companheira, um companheiro. Se o texto fosse escrito por uma mulher, talvez a história estivesse invertida. A Bíblia foi escrita por homens e ela é machista, tá? A gente não sabe como seria escrito por uma mulher. Mas é assim que ela está escrita. Porque isto não é importante, tá? Não se lê a Bíblia em pedaços. O importante é o todo e é o centro da mensagem. A misericórdia de Deus que se realiza na história, também nesse amor entre homem e mulher, também no amor sexual, também nisso se realiza. O centro da mensagem é a misericórdia, é o amor que se realiza na história e especialmente em Jesus o Cristo. Um bom dia.